Confiança, que é de muita responsabilidade, está aqui nesse momento. Eu convido meus irmãos a abrirem sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, no seu versículo 1 até o 7. Evangelho de João, capítulo 9, no versículo 1 até o 7. Mas vou dar só uma olhada aqui para iniciarmos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos se encontraram, amém? Amém. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Os irmãos podem se assentar. É uma palavra muito conhecida que meus irmãos conhecem, né? A palavra do Senhor vai nos dizer que nosso Senhor Jesus estava passando por ali, por aquele lugar ali, pela sinagoga, e avistou um cego, cujo ele foi de encontro. E a palavra do Senhor vai nos dizer que seus discípulos agora olham para o nosso Senhor Jesus e perguntam: mestre, Rabi, quem foi que pecou, ele ou seus pais? Né? E o nosso Senhor Jesus vai responder: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que a glória de Deus se manifestasse sobre a sua vida. Irmãos, Aleluia. a nossa caminhada não é muito diferente na vida de um cristão, na vida nossa. Do cristão não é diferente. Muitas das vezes nós estamos passando por certas lutas, por certas dificuldades que nós ponhamos ali, nós choramos, nós derramamos aos pés do nosso Senhor Jesus. E muitas das vezes nós, por sermos seres humanos, nós somos falhos, nós queremos conversar com alguém, com um amigo, com um parente. Muitas das vezes nós vamos expor aquela situação que nós estamos passando. E não é diferente, porque muitos vão olhar para nós e vai falar assim: esse aí está em pecado, esse aí está errado com Deus. Muitas das vezes a gente vai expor a nossa situação e a falta de entendimento ou compreendimento daquela pessoa muitas vezes vai apontar o cristão como errado. Não, se ali ele está com pecado com o Senhor, ele está errado com Deus, Deus está fazendo isso porque está punindo ele, deve estar errado. Só que as pessoas não vão entender que os planos de Deus são maiores do que o nosso. Aleluia. Os pensamentos de Deus é diferente dos nossos. Glória a Deus. E aqueles servos vêm perguntar ao nosso Senhor Jesus por que ele estava com aquela enfermidade. Porque naquela época era muito natural eles terem esse pensamento, porque o pensamento deles era que quando alguém pecasse, estava errado com Deus, já era a punição de Deus. Né? Eles perguntam se seus pais pecaram, porque eles acreditavam que o pecado dos pais vinha atingir o filho. Por isso que eles perguntam se os seus pais pecaram. Porque na mente deles só existia 3 motivos para aquele homem estar cego. Primeiro, era pelo pecado de Adão no jardim do Éden. Então ele estava pagando pelo pecado do homem lá em outrora. Segundo motivo, pelo pecado de seus pais, que poderiam estar afetando ele, Deus punindo aquele cego ali com os pecados dos pais que estavam atingindo. E o terceiro motivo é que eles estavam pensando também, eles poderiam estar pensando que muitas das vezes aquele cego pecou e Deus estava punindo. Mas como nosso Senhor Jesus veio relatar para eles: não, ninguém pecou. Foi feito assim para que a glória de Deus se manifestasse em suas vidas. Aleluia. E muitas das vezes na caminhada do cristão, as pessoas não vão entender
que o que está acontecendo em nossas vidas para manifestar a glória do Senhor em nossas vidas. Aleluia. Porque não existe vitória sem processo, tem que ter processo. É, Jesus. Não existe um milagre se não tem processo. Nós temos que passar pelo processo para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. E muitas vezes as pessoas não têm a cabeça aberta, a mente aberta, não conhecem o Evangelho, não conhecem os planos de Deus, pois os planos de Deus são maiores do que o nosso. Nós não entendemos como Deus pensa. E eu quero chamar a atenção aqui, porque aqui os discípulos fazem uma pergunta de acusação: quem foi que pecou? E a resposta de Jesus, ele transforma essa pergunta de culpa para propósito. Ninguém pecou, mas foi assim para que a glória de Deus se manifestasse. Aquela pergunta de culpa se torna agora uma resposta de propósito. Um propósito desse onde Deus irá manifestar o seu poder sobre a vida dele. E vamos dar continuidade ao texto. No versículo 4 vai dizer: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. E a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Nosso Senhor Jesus está dizendo assim: eu sou a luz do mundo. Vai haver um tempo que eu não vou estar aqui. Eu vim com uma única missão. E eu preciso cumprir essa missão. Eu tenho pouco tempo aqui. Foi como disse aqui a nossa missionária Zilamar, nossa irmã Maria disse: devemos buscar enquanto é tempo. Devemos fazer a obra enquanto é tempo. Devemos cumprir aquilo que nós foi chamado enquanto é tempo. Porque vai ter tempo que nós não podemos mais cumprir esse chamado. Vai ter tempo que nós estaremos limitados. Vai ter tempo que nem aqui nós estaremos. Pois o Senhor pode ter chamado já cada um no teu individual. Então que nós venhamos estar cumprindo essa missão enquanto há tempo. Aleluia. E essa noite que o Senhor vem estar dizendo, enquanto é dia, não quando é dia, pois à noite ninguém trabalha. Ele está dizendo que vai ter uma hora que ninguém vai poder mais fazer, pois a noite já tem chegado para cada um. A noite para cada um no teu individual já chegou. E dando continuidade ao nosso texto, no versículo 6 vai dizer: tendo dito isto, cuspiu na terra, levou saliva, fez lodo e untou os seus olhos e untou os olhos do cego. Eu quero chamar a atenção aqui, né? Imagina vocês comigo agora, com a mente fértil. Veio um irmão assim e saliva naquela terra, naquela terra ali, aquela lama, e vai fazer um lodo. Irmãos, a princípio pode ser até nojento para mim, para você fazendo isso, pode ser nojento, mas para o nosso Senhor Jesus, isso é o modo dele trabalhar. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que o Senhor diz assim: façamos o homem a nossa semelhança e imagem. E a palavra do Senhor vai nos revelar que naquela época não existia chuva. A palavra do Senhor vai dizer que subia um vapor da terra. Esse vapor da terra nós conhecemos, ou muitas das vezes, em muitas traduções, vai dizer orvalho. Nós conhecemos esse vapor, esse orvalho, hoje em dia como neblina. Muitas vezes de manhã, quando você acorda e olha para o monte, você vê que o monte está coberto por essa neblina, por esse orvalho, por esse vapor. E acredito eu aqui, conjecturando aqui, Deus pega aquela lama ali, aquela terra molhada, úmida, e começa a formar o homem, né? Ali, mais ou menos ali, como aquela terra ali está com aspecto de argila, está com aspecto de lodo. Então o que é que o nosso Senhor Jesus está fazendo nesse momento? Ele está pegando a matéria-prima da onde o homem foi feito, está untando os seus olhos para que ele volte a enxergar. Ou seja, aquilo que nasceu quebrado, Deus está restituindo agora nesse momento. Aleluia, Deus. Se quebrou, Deus está consertando a sua matéria-prima. Assim como no livro de Jeremias, o Senhor vai dizer para ele: desce a casa do olheiro, e ali ele vê o vaso sendo quebrado. Só que ele não joga aquela matéria fora, ele refaz o vaso com a mesma matéria-prima. E assim o nosso Jesus agora fazendo isso com o cego, para dar continuidade, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo.
E muitas das vezes não corrigindo aqui, desde o capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7, onde nós estamos lendo agora, você não vai ver este cego em nenhum momento clamar ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou vai pedir ao Senhor que quer ver. Em nenhum momento da passagem, os meus irmãos vai encontrar esse cego clamando ao nosso Senhor Jesus. Mas os meus irmãos vai ver que no início da passagem vai falar que o Senhor viu o cego e foi até ele. Aleluia. Ou seja, muitas das vezes nós nem vamos pedir bênçãos ao nosso Senhor Jesus. Ele já vai ter tomado a iniciativa, vai ter enviado para nossas vidas. Porque o nosso Senhor, ele chega tudo, ele é um Deus do agora, do amanhã, do depois. Ele sabe da nossa necessidade. Não precisamos clamar muitas das vezes ele por certas bênçãos que o Senhor já vai ter enviado. E nós muitas vezes vamos perguntar: meu Senhor, mas eu nem te pedi. Mas o nosso Senhor sabe das nossas necessidades. O nosso Senhor sabe daquilo que nós precisamos nesse momento ou futuramente. E a palavra do Senhor agora vai dizer que o Senhor dá uma ordem para ele: vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele vai, lava e volta vendo. Meus irmãos, em nenhum momento meus irmãos vê agora este cego reclamando, ou murmurando, ou tirando ou fazendo questões, né? O Senhor, simplesmente ele levanta e vai. Ele ouve a voz do Senhor, ouve a direção, ouve o direcionamento e vai. Ele não quer saber, ele só simplesmente vai. Onde eu quero chegar com isso? Que a obediência gera milagre. Muitas vezes o nosso Senhor Jesus dá uma ordem, dá uma direção em que nós devemos ir para que o milagre venha nos alcançar, para que o milagre do Senhor venha ocorrer em nossas vidas. Nós devemos ser obedientes, pois a desobediência, ela atrasa o milagre de Deus. A desobediência causa consequência. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Jonas, no capítulo 1, no versículo 3, que o nosso Senhor dá uma ordem para Jonas. E Jonas desce para ir para Nínive. E o profeta Jonas agora ele vai descer para Jope para fugir para Tarso. E a palavra do Senhor vai nos revelar que através dessa rebeldia vem uma grande tempestade, ou seja, tempestade essa que causou com as próprias mãos. A desobediência causa tempestade. E agora ele é lançado no mar e engolido como um peixe. Meus irmãos, vamos conjecturar aqui comigo, vamos pensar aqui comigo, que o nosso Senhor me pede para que eu vá a Bom Jesus do Itabapuana. Vamos conjecturar aqui comigo. E eu, na minha desobediência, vou para Piacá. Meus irmãos, olha só a distância que eu percorri na desobediência. E agora, pela minha desobediência, eu vou ter que